Olá, eu sou Ana Clara Moraes, repórter de política de A Gazeta, e na cobertura das eleições 2020 você confere uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares. O candidato que eu entrevisto agora é o candidato Lucas Escaramuça, do DC. Candidato, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu vou direto para a primeira pergunta. A primeira pergunta é relacionada ao Hospital Geral de Linhares. A gente sabe que hoje em dia ele é uma das principais fontes de reclamação de quem mora aí no município, porque apesar da cidade não ser a mais populosa aí da região norte-noroeste, além desse hospital geral, só tem mais dois hospitais, sendo um deles particular e o outro filantrópico. E também já há alguns anos se discute a possibilidade de estadualizar, né, o Hospital Geral para tentar melhorar a saúde financeira dessa unidade de saúde. Então, a primeira pergunta é qual a sua opinião sobre isso, essa possibilidade de estadualizar o hospital, e se você tem outras propostas para essa área da saúde. Obrigado pela oportunidade, né? Quanto à questão da saúde, realmente o HGL, o Hospital Geral de Linhares, é um diálogo já histórico que perpassa várias gestões, né? A estadualização dele, eu acho que é mais do que necessária e entendida, compreendida por toda a população. Isso já era para ser uma realidade, né? Eu sempre falo muito da política de carreira. A política de carreira traz alguns comprometimentos para a entrega de serviços. E dentre eles, eu diria que essa disputa de faz, não faz e se arrastando tem a ver também com pessoas que seguem carreira política, e isso acaba não acontecendo. Uma vez que a gente estadualizar o nível de capacidade de investimentos, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, ele é muito maior pelo próprio município. O município não dispõe de unidade de pronto atendimento. A gente poderia ter uma na região alta, que é Bebedouro, Guaxe, Bebedouro, Quartel, de cima, de baixo, do meio, e outra na região 5, região 6, que pega aquela área do Santa Cruz, do Canivete, etc. Hoje, estadualizando a HGL, a capacidade de investimento na saúde é bem maior. Isso é fato. A segunda pergunta vai mais ou menos na mesma linha, mas no sentido do serviço de tratamento de água e esgoto. A gente sabe que o municípios aí perto, por exemplo, Aracruz, né, um município da região, que estadualizou o tratamento de água e esgoto, mas em Linhares esse serviço continua como uma autarquia dentro do município. Então, a pergunta é se o senhor é a favor de estadualizar esse serviço de tratamento de água e esgoto ou até mesmo privatizar esse serviço. Olha, né, eu acho que nós temos uma lei nacional hoje, que é o nosso marco de saneamento, né? Ela tem metas progressivas, metas arrojadas no que toca a saneamento básico, e eu acho que discutir, dialogar a lei, o marco de saneamento básico, é que vai apontar a melhor diretriz para nós. A gente não pode fazer isso sem um diálogo permanente com a população, com os setores produtivos e com o próprio sistema de abastecimento. Se você pegar o nosso SAAI hoje, nossa autarquia municipal, a oferta deles de água tratada é muito boa. Eles têm uma capacidade de oferta, seja na qualidade do serviço, na entrega desse produto nas casas, muito boa. O nosso grande problema é o esgotamento sanitário. A gente tem aí hoje, acho que em torno de 60 e poucos por cento de abrangência de esgotamento sanitário no nosso município. Se você for olhar o índice de tratamento das nossas estações, ele é bem baixo. O município sempre assumiu muito esse custo. Mas o SAAI tem condição, sim, sabe, de ofertar um serviço muito maior. Mas isso tem que ser uma política de governo. Não é enxergar o SAAI distante do governo. Tem que ser uma política de governo. Ou seja, o governo municipal precisa de querer fazer do SAAI uma autarquia que realmente entregue os seus serviços com muita eficiência, não só no abastecimento de água, mas no que toca a esgotamento sanitário. Acho que hoje não precisamos nem de uma privatização do SAAI, não. Eu acho que é dar estrutura para ele realmente. E nós também deixamos abertas as redes sociais para que os eleitores enviassem perguntas que eles gostariam que fossem feitas para os candidatos. O Felipe Caldeira, do @Caldezelipe, perguntou a respeito da situação das lagoas na cidade. A gente sabe que Linhares se orgulha muito das lagoas, não é para menos. Um levantamento de A Gazeta mostrou que o município tem aí quase ou mais de 70 lagoas dentro do seu território,
Mas o que o Felipe aponta é que pouquíssimas são abertas ao público, são cobradas taxas para uso dessas lagoas, o que torna o turismo uma área pouco explorada no município. Então, a pergunta dele é: quais são as suas propostas para viabilizar o acesso do público a essas lagoas e atrair mais turistas para Linhares? Bacana. E essa pergunta do Felipe realmente é algo corrente aqui no município, porque nós temos várias lagoas, inclusive lagoas urbanas. Eu acho que são duas frentes. Primeiro, o diálogo que envolve o turismo, a capacidade de entrega, a capacidade produtiva, de oferta de turismo, seja pela iniciativa privada fomentada pelo poder público, não passa só pelas lagoas rurais, mas principalmente pelas lagoas urbanas. Quando o Felipe fala de acesso a lagoas, ele está se tratando de algumas lagoas que são as mais conhecidas, como a de Paraná, a Nova. O problema é que aí a gente tem, é bom de falar isso para o Felipe e para os outros linharenses, que a gente tem um problema constitucional, porque a água ela é patrimônio do Estado ali, né? As águas interiores. Agora, é diferente da orla marítima, que você tem 300 metros da União, que é a área praia-mar. Isso não tem. Então, o primeiro palmo de terra, ele tem proprietário, de fato. Então, a única saída, e tem viabilidade econômica, e tem lugares para isso, é a gente desapropriar, de fato, uma área dessa que esteja dentro do núcleo urbano. Por exemplo, a Lagoa de Paraná e a Lagoa Nova tem parques próximos do núcleo urbano. A Lagoa de Paraná tem vários pontos dentro do núcleo urbano. Então, é desapropriar um acesso desse e fomentar o turismo, inclusive com a iniciativa privada. Agora, no que toca às nossas lagoas urbanas, é o principal desafio, sabe? Porque as nossas lagoas urbanas, elas estão dentro do núcleo urbano, elas são belíssimas, elas têm um problema de poluição seríssimo, que mora principalmente, na minha resposta, encerrando da resposta anterior. Não adianta eu ter uma Secretaria de Meio Ambiente que queira despoluir lagoa urbana com 1%, 2% do orçamento que só paga folha de pagamento. Você tem que ter uma política de governo, ou seja, o sistema de governança tem que implantar a questão ambiental e a questão turística como algo sério a ser enfrentado em favor das lagoas urbanas e da população. Já a Cirlane, do @Cirlane Germano, e o Rodrigo, do @Rodrigo Pevix, querem saber sobre a construção de uma rodoviária interestadual. Essa é uma questão que foi apontada por alguns dos nossos eleitores, né, que estavam ali mandando as perguntas. Então, a pergunta é se o senhor pretende investir nisso, se isso seria uma prioridade no seu mandato e que se o senhor avalia que é importante para a cidade. Olha, as perguntas estão sendo assim, o grande foco de discussões aqui. Passa governo, entra governo, todos os planos falam de rodoviária. A gente não está falando de construção, a gente está falando de concessão. Então, tem a ver mais do que de vontade, de fato, sabe, do que efetivamente de capacidade de recursos para isso, sabe? Olha, hoje, a nossa realidade, nós temos um terminal interestadual, um terminal, e ele está ficando fechado em várias horas da noite por causa da pandemia. Você chegar meia-noite aqui no terminal rodoviário Linhares, de uma empresa que tem a concessão de serviços interestaduais, olha, tem pais, famílias do lado de fora, encostado numa porta de aço fechada com as crianças dormindo. Então, a rodoviária não é só para o transporte interestadual, mas o transporte local também. E tem a ver com liberdade de locomoção e com oferta desse serviço com qualidade. E quem coloca que tem dificuldade, que eu já vi alguns candidatos, né, colocando isso, nós temos dificuldade de achar o local. Se você me falar que uma cidade igual Colatina, Morrada, tem dificuldade, agora Linhares, uma cidade plana, um território gigantesco, com várias áreas ociosas, em várias regiões do estado, me perdoa, mas é mais questão de política de governo. Pensar a liberdade de locomoção para aqueles que dependem do transporte público, né? E volto a dizer, não é um investimento do poder público da prefeitura, é uma concessão onde iniciativa privada, grupos econômicos vão fazer isso e vão explorar com qualidade esse serviço. Mais do que necessário, eu diria que, sim, primordial mesmo. Já caminhando para a última questão, é uma pergunta a respeito de economia local, empreendedorismo, e se seria possível melhorar a burocracia municipal, melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor. Então, se sim, quais são as suas propostas para isso e o que você se compromete a entregar até 2024? Outra pergunta bacana, que tem sido corrente aqui a discussão também,
Todo mundo já sabe que Linhares, há vários anos, tem uma capacidade de atração de investimentos gigantescos, seja por estar na linha da Sudene, seja por oferta de isenções fiscais, áreas propícias para isso, doações de área, capacidade de entrega de áreas para as instalações das empresas. Isso é um trabalho contínuo que pode continuar e deve continuar, sem problema nenhum, não é dificuldade. O grande problema é que nós temos 60% da geração de oportunidade, emprego e renda que vem do comércio e serviços principais. E esse olhar para essa minoria que produz demais não tem sido um olhar a contento ou tem sido esquecido no município. E a principal reclamação é, se o município não atrapalhar, ele já ajuda. Se ele conseguir investir em um sistema eficiente, eficaz, de modernização do ambiente de serviço público, a entrega disso em favor de quem produz é muito bom. Exemplo, nós não temos aqui, nem na nossa rede de saúde, nem em nenhum departamento administrativo da prefeitura, um simples mecanismo de avaliação de serviço, que você tem em toda farmácia. Você não tem. Isso já melhoraria demais a capacidade da própria administração olhar o quanto pode, o que está produzindo e quanto pode produzir. O ponto-chave do nosso plano de governo sobre isso é a nova lei de liberdade econômica, que determina, obriga que a gente abra esse mercado e dê essa atenção de facilidade para o micro e o pequeno empreendedor, principalmente o empreendedor informal também, que tem sido esquecido aqui. Candidato, eram essas as questões. Eu agradeço o tempo do senhor, agradeço quem nos assistiu até aqui. Para os internautas, eu vejo vocês na próxima entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos.